Por que se importa tanto com as outras pessoas? Não tem nada que você prefira fazer para você mesmo agora? A vida sempre recompensa as boas ações. Então, quando ajuda os outros, você também está se ajudando. Muita gente assiste Demon Slayer apenas pelas lutas absurdas, pela animação impecável ou pelos personagens, mas existe algo muito mais profundo escondido por trás das batalhas contra os demônios. Existe uma mensagem silenciosa que passa despercebida pela maioria, a guerra espiritual que acontece dentro do coração humano, porque no fim os demônios da obra não representam apenas monstros físicos, eles representam aquilo que o pecado faz com uma pessoa: a dor, o ódio, o vazio, o orgulho, a vingança, a perda da humanidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas se conectam emocionalmente com a história sem perceber. Tanjiro não luta apenas contra criaturas malignas, ele luta para não permitir que a escuridão transforme ele em algo igual ao que combate. E isso é extremamente bíblico, porque a Bíblia também mostra que o maior perigo nem sempre está fora de nós, mas dentro do coração humano. O mais forte em Demon Slayer é que, diferente de muitos protagonistas movidos apenas por raiva, Tanjiro escolhe a compaixão mesmo depois de perder quase tudo. Ele sofre, ele chora, ele sente raiva, sente vontade de desistir, mas ainda assim continua demonstrando misericórdia. E isso lembra muito a mensagem de Cristo, porque o Evangelho nunca foi sobre pessoas perfeitas destruindo pessoas ruins. Sempre foi sobre luz enfrentando trevas, sem se tornar trevas também. Muitos dos demônios da obra eram humanos quebrados antes de se tornarem monstros, e isso cria um paralelo assustador com o pecado. Ninguém cai de uma vez. A destruição começa pequena, silenciosa, alimentada pela dor, pelo orgulho ou pelo vazio. Aos poucos aquilo consome a alma. A Bíblia fala exatamente sobre isso quando mostra que o pecado endurece o coração e afasta o ser humano da sua verdadeira identidade. Talvez a mensagem mais pesada do anime seja essa: um monstro nem sempre parece um monstro, ele se torna um. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe: a esperança nunca desaparece completamente da história. Mesmo em um mundo cheio de sangue, perda e sofrimento, ainda existem personagens que escolhem proteger ao invés de destruir. Isso lembra diretamente a ideia bíblica de permanecer firme em meio à corrupção do mundo, porque viver pela luz em um ambiente dominado pelas trevas exige resistência diária. Os caçadores enfrentam inimigos externos, mas também enfrentam medo, desânimo e a possibilidade constante de perderem a própria humanidade. E honestamente, isso se parece muito com a caminhada cristã. Todos os dias existe uma batalha invisível acontecendo dentro de nós. Todos os dias existe algo tentando nos afastar daquilo que é puro, santo e verdadeiro. Talvez seja por isso que Kimetsu impacta tantas pessoas. No fundo, a obra fala sobre algo universal: a luz entre escuridão, entre misericórdia e ódio, entre permanecer humano ou se tornar aquilo que juramos combater. Quando a gente assiste Demon Slayer, é muito fácil se prender nas batalhas, nos Hashiras, nos caçadores, nos demônios e na animação. Mas e se eu te dissesse que o Tanjiro, o protagonista da obra, representa uma das atitudes mais desafiadoras da Bíblia? Desde o começo de Demon Slayer, a história do Tanjiro já é mergulhada na dor. Ele era apenas um garoto simples, gentil e trabalhador, vivendo ao lado de sua família nas montanhas e vendendo carvão. Até que um dia tudo foi destruído em uma única noite. Ao voltar para casa, ele encontrou sua mãe e seus irmãos mortos, e sua irmã Nezuko, a única da família que sobreviveu, foi transformada em um demônio. Qualquer pessoa naquele momento teria sido consumida pelo ódio, pela revolta ou pela vontade de vingança, e honestamente seria compreensível, mas é justamente aí que o Tanjiro começa a se diferenciar. Mesmo sendo destruído emocionalmente, ele não permite que a tragédia transforme seu coração em algo cruel. Ele sofre, ele chora, ele sente medo e sente raiva, mas continua sendo alguém bondoso. E isso lembra muito algo que o Evangelho ensina: não deixar que a escuridão do mundo apague a luz dentro de nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 21 está escrito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tanjiro vive exatamente isso. O mal atingiu sua vida de forma brutal, mas ele escolhe não responder, se tornando igual ao mal que destruiu sua família. Uma das coisas mais fortes no personagem é que ele luta contra demônios sem perder sua humanidade. Em vários momentos do anime, Tanjiro demonstra compaixão até pelos próprios inimigos. Ele entende que muitos daqueles demônios já foram humanos destruídos pela dor, pelo vazio ou pelo pecado. E isso é muito poderoso porque mostra algo muito raro: firmeza sem perder misericórdia. O cristianismo fala exatamente sobre isso.
Jesus nunca relativizou o pecado, mas também nunca deixou de amar pessoas quebradas. E Tanjiro carrega algo parecido dentro dele. Ele corta a cabeça de um demônio porque sabe que aquilo precisa ser feito, mas muitas vezes oferece dignidade nos últimos segundos daquela criatura. Ele não sente prazer em matar. Ele sente tristeza pelo que o pecado e a dor fizeram com aquelas vidas. Isso lembra muito Efésios capítulo 4, versículo 32, que diz: Antes, sede bondosos uns para com os outros e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em um mundo tomado pela violência, Tanjiro continua escolhendo a bondade, e isso exige muito mais força do que simplesmente odiar. Outra coisa marcante é a perseverança absurda do personagem. O Tanjiro apanha, sangra, perde pessoas importantes ao longo da obra, vê sofrimento o tempo inteiro e ainda assim continua avançando. O anime inteiro mostra alguém sendo moldado pela dor sem abandonar seus princípios. E talvez essa seja um dos pontos mais fortes da comparação cristã. A fé verdadeira quase sempre é construída no sofrimento. Muitos querem crescimento sem processo, força sem cicatriz, maturidade sem deserto, mas tanto a Bíblia quanto o anime mostram que as maiores transformações acontecem na dificuldade. Tanjiro não nasceu forte, ele foi quebrado, treinado e pressionado e refinado pelas provações. Mesmo cansado, ele continua se levantando porque existe algo maior movendo ele: amor, propósito e esperança. Isso lembra muito a caminhada cristã, porque seguir a Deus não significa ausência de dor, mas continuar caminhando apesar dela. No fim, Tanjiro se torna tão marcante porque ele representa algo que está desaparecendo no mundo: a pureza de coração em meio ao caos. Enquanto muitos personagens são consumidos pela raiva, orgulho ou desprezo, ele continua protegendo pessoas, honrando suas famílias e lutando sem abandonar sua essência. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conecta com ele. Tanjiro prova que a verdadeira força não está apenas em vencer batalhas físicas, mas em não permitir que o sofrimento destrua quem você é por dentro. Em um mundo onde a dor constante tenta endurecer os corações, ele escolhe permanecer humano, e essa talvez seja uma das mensagens mais fortes que um cristão pode tirar da obra. O mundo pode até ferir você profundamente, mas você não precisa deixar que ele transforme seu coração em um monstro também. A perseverança do Tanjiro fica ainda mais forte porque ele não nasce da facilidade, mas de perdas constantes. Durante toda a jornada do anime, ele é colocado diante de situações que poderiam fazer qualquer pessoa desistir. Ferimentos extremos, cansaço, medo, culpa e a sensação esmagadora de nunca ser forte o suficiente. Mesmo assim, ele continua avançando e seguindo em frente, e isso é algo muito próximo da caminhada cristã. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem batalhas, ela ensina a permanecer firme no meio delas. E por um exemplo disso, é o tema do sacrifício ainda mais forte quando o personagem do Rengoku entra em cena. Diferentemente de muitos personagens que lutam apenas por obrigação ou vingança, Rengoku carrega uma convicção extremamente firme sobre proteger vidas, mesmo que isso custe a própria existência. E isso fica muito evidente no arco do Trem Infinito, quando ele enfrenta um inimigo muito mais poderoso do que ele, sabendo que no fundo talvez nem saísse vivo daquela batalha. O Rengoku é aquele tipo de personagem que é capaz de motivar os outros. Ele é aquele cara que sempre mantém um sorriso no rosto, é um personagem bastante carismático e que todo mundo gosta dele. Ainda assim, ele permaneceu ali, mesmo lutando contra um inimigo muito mais forte do que ele, mesmo estando ferido, cansado, sangrando, ele se manteve firme. Ele não fugiu, ele não abandonou os mais fracos. Ele não pensa primeiro em si mesmo, e é impossível não enxergar como isso se conecta com princípios bíblicos sobre entrega, amor e renúncia. O cristianismo ensina que o verdadeiro amor quase sempre exige sacrifício. Jesus mesmo disse, em João capítulo 15, versículo 13, não há maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Rengoku representa exatamente esse tipo de coração, alguém disposto a se consumir completamente para proteger os outros. E o mais impactante é que o legado dele não está apenas na luta, mas em suas palavras. Mesmo à beira da morte, Rengoku não escolhe reclamar, amaldiçoar o seu destino ou se entregar ao desespero. Pelo contrário, as suas últimas palavras
são para levantar aqueles que ficaram e que sobreviveram. Ele olha para o Tanjiro e os outros e praticamente entrega uma missão espiritual para eles continuarem avançando. Seu famoso discurso sobre manter o coração ardendo vai muito além de motivação. Aquilo é sobre perseverar mesmo quando tudo dói. Para muita gente, esse é um dos discursos mais épicos do anime, sobre continuar firme mesmo em meio ao sofrimento, sobre não deixar a chama morrer. E isso conversa muito com a fé cristã, porque viver com Deus muitas vezes significa continuar andando mesmo estando cansado, continuar acreditando mesmo estando ferido, continuar lutando mesmo depois de perdas profundas. O impacto desse momento no Tanjiro também é extremamente importante. A morte do Rengoku poderia facilmente ter destruído emocionalmente o grupo, mas acaba se tornando combustível para amadurecimento. O Tanjiro entende que existe um peso enorme em carregar o legado daqueles que se sacrificaram por ele. Isso lembra muito o que acontece na caminhada cristã. Existem pessoas que nos fortalecem com sua fé, seu exemplo e sua entrega, e depois que elas partem, cabe a nós continuar correndo a corrida que elas começaram. O sacrifício do Rengoku não foi inútil, porque inspirou transformação nos outros, e talvez essa seja um dos maiores poderes de uma vida entregue por amor. Ela continua ecoando mesmo depois da morte. Vem cá, garoto. Tá na hora da gente ter uma última conversa. Se estiver se sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Os novos botões precisam desabrochar. No fundo, Demon Slayer mostra algo também muito forte através do Rengoku. Algumas pessoas iluminam tanto o ambiente ao redor que continuam sendo lembradas mesmo depois que a sua chama se apaga. E espiritualmente, isso é muito poderoso, porque o Evangelho também fala sobre viver de uma forma que impacte vidas, encoraje pessoas e deixe marcas eternas. Rengoku morreu lutando até o último instante, protegendo pessoas que talvez nunca conseguissem retribuir aquilo. E isso transforma sua morte em algo muito mais do que tristeza, transforma em inspiração. O seu fogo não acabou naquela noite, ele continuou aceso dentro daqueles que permaneceram. Já encaminhando para o arco final da obra, o Castelo Infinito, o sacrifício dos Hashiras ganha um peso ainda mais brutal e simbólico. Durante toda a obra, eles já eram apresentados como os caçadores mais fortes da organização, mas é apenas na batalha final que entendemos o verdadeiro preço de carregar essa responsabilidade. Cada Hashira entra naquela guerra sabendo que talvez não voltasse vivo. Não existe garantia de vitória, não existe promessa de sobrevivência, e muito menos glória pessoal. O que existe é apenas uma decisão, entregar tudo de si para impedir que o mal continue destruindo vidas. E isso torna o final tão pesado emocionalmente, porque percebemos que aqueles personagens que a gente sente um carinho e se importa e gosta deles não estavam lutando por fama ou reconhecimento, estavam literalmente oferecendo a própria vida para que os outros pudessem ter futuro. E é por esse mesmo motivo que eu acho que faz com que a gente se importe com os personagens. O mais forte nisso tudo é que muitos deles já carregavam várias dores profundas antes mesmo da batalha começar. O Tomioka perdeu a sua irmã mais velha e sentiu inferior e culpado por isso. Gyomei carregava a culpa e sofrimento. Sanemi era consumido pela dor e pela raiva. Tokito perdeu praticamente tudo ainda jovem. Uzui, mesmo estando alegre, na maioria do tempo, carregava um sentimento horrível na alma. Obanai nem pôde sentir o que era o amor. E Shinobu perdeu toda a sua família e viveu com um profundo ódio mesmo estando sempre com um sorriso no rosto. Mesmo assim, nenhum deles recuou. Eles continuavam avançando porque entenderam que existem momentos em que amar pessoas significa sofrer por elas, e isso conversa diretamente com o cristianismo. A Bíblia nunca vendeu a ideia de que viver corretamente seria confortável. Pelo contrário, muitas vezes servir aos outros exige renúncia, desgaste e até lágrimas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4 está escrito: "Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros."
Os Hashiras vivem exatamente isso no final da obra. Eles deixam seus próprios medos, dores e desejos de lado porque existe algo maior em jogo. E que naquele momento era derrotar Muzan Kibutsuji, que é o vilão principal da obra e o rei dos demônios. Um outro ponto forte é que o sacrifício deles não é tratado como fraqueza, mas como a maior demonstração de força possível. O mundo normalmente associa a força com dominar, sobreviver ou vencer sozinho, mas Demon Slayer mostra algo diferente. Os personagens mais fortes são justamente aqueles dispostos a se quebrar pelos outros. Eles lutam até seus corpos não aguentarem mais, continuam respirando entre ferimentos impossíveis, permanecem de pé, mesmo diante do terror absurdo. E isso lembra muito o próprio conceito bíblico de amor sacrificial. Jesus mostrou que a maior força não estava em destruir inimigos, mas em entregar a própria vida pelos outros. Existe algo profundamente poderoso em alguém escolher sofrer para proteger outra pessoa, e é exatamente isso que os Hashiras representam no fim da obra. É, por exemplo, basicamente o dever de um pai. Você que tem um filho e que ama ele mais do que tudo, você com certeza daria a vida por ele. Não importa o que acontecesse, mesmo que você morresse no processo, você iria protegendo o seu filho no fim. E no meio de todo esse caos, o Tanjiro continua carregando um peso absurdo sobre os ombros. Ele vê pessoas morrerem, pessoas que ele amava e se importava, perde companheiros importantes e enfrenta dores físicas e emocionais quase insuportáveis e ainda precisa lidar com a culpa, o medo e o vazio deixados pelas tragédias. O mais importante e impressionante é que o Tanjiro não sai dessa jornada intacto. O anime não romantiza o sofrimento, ele mostra claramente as cicatrizes deixadas pela guerra. Mesmo assim, o Tanjiro continua caminhando. Isso é importante porque perseverança não significa ausência de fraqueza. Perseverança é continuar mesmo quebrado. E essa é uma das mensagens mais reais tanto de Demon Slayer quanto da caminhada cristã. Algumas das batalhas deixam marcas profundas, mas elas não precisam destruir completamente quem somos. No final, o Tanjiro se torna um símbolo vivo de alguém que escolheu não desistir apenas, apesar da dor acumulada. Depois de tantas perdas, seria fácil abandonar tudo, se tornar frio ou simplesmente perder a esperança, que é o que aconteceu com alguns personagens na obra, mas ele continua valorizando pessoas, continua amando, continua protegendo vidas. Isso lembra muito a ideia bíblica de permanecer firme mesmo depois das tempestades. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 está escrito: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." Tanjiro representa exatamente isso, um coração cansado, ferido, cheio de cicatrizes, mas que continua escolhendo o bem. E talvez essa seja a verdadeira vitória no fim da obra, não apenas derrotar o Muzan, mas conseguir atravessar tanta escuridão sem perder completamente a luz dentro de si. No fim, Demon Slayer mostra que as maiores batalhas não acontecem apenas com espadas, mas dentro do coração humano. A jornada do Tanjiro, o sacrifício dos Hashiras e a dor enfrentada por cada personagem revelam uma mensagem muito profunda. Sofrer não precisa transformar alguém em escuridão. Mesmo em um mundo cruel, ainda é possível permanecer firme, amar, proteger e continuar carregando luz dentro de si. E talvez seja exatamente isso que mais aproxima Demon Slayer de uma mensagem cristã. A verdadeira força não está apenas em sobreviver ao mal, mas em não permitir que ele destrua a sua alma no processo. E talvez, particularmente falando, seja exatamente por tudo isso que Demon Slayer seja o meu anime favorito. Não só pelas lutas, pela animação absurda e impecável ou pelos momentos épicos. Apesar de tudo isso ser incrível, o que realmente me prende nessa obra é o coração dela. O anime fala sobre dor, sobre perda, medo, trauma, sofrimento, amizades, mas ao mesmo tempo fala sobre continuar humano e em meio a tudo isso. E sinceramente, eu acho que tudo isso é que torna a história tão especial. Eu gosto de como o anime mostra personagens quebrados tentando continuar de pé, gente que perdeu quase tudo, mas ainda encontra força para proteger alguém, e o Tanjiro representa muito isso. Ele sofre o anime inteiro, perde pessoas importantes, carrega cicatrizes emocionais enormes, mas nunca deixa o coração dele morrer. Em um mundo onde tanta gente acredita que ser forte é ser frio, ele prova o contrário. A verdadeira força está em continuar sendo bondoso mesmo depois da dor, e isso me marca muito. Os Hashiras também me impactaram demais porque cada um deles carrega um peso diferente, uma dor diferente, mas ainda escolhem lutar pelos outros.
O sacrifício deles no final da obra não parece vazio. Parece que cada vida entregue deixou uma mensagem, e talvez seja por isso que, por exemplo, o discurso do Rengoku bate tão forte em mim até hoje. Incendeie seu coração. Essa frase parece simples e bastante épica, mas carrega algo muito profundo. Porque viver nesse mundo às vezes cansa, machuca e desgasta. Tem momentos em que parece mais fácil desistir, esfriar o coração ou parar de sentir. Mas o anime me lembra justamente do contrário, continuar avançando apesar das dores. E talvez seja por isso que eu enxergo tantas mensagens cristãs nessa obra. Não porque o anime seja explicitamente cristão, na verdade ele não é, mas porque ele fala sobre perseverança, sacrifício, compaixão, esperança e permanecer firme, mesmo em meio à escuridão. No fim, Demon Slayer não é só uma história sobre matar demônios, é uma história sobre não se tornar um deles, e honestamente, eu acho que é isso que faz essa obra significar tanto. Então é isso, meus irmãos, essa é a reflexão que eu quis trazer pra vocês hoje, porque é um anime que eu tenho um carinho muito grande e eu gosto muito. E já deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta desse anime, e se por acaso você gostou dessa comparação bíblica. Então é isso, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para um amigo que precisa de alguma mensagem bíblica. Então é isso, meus irmãos, fique com Deus, um abraço para todos e até a próxima.